Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite. Chegando quase ao final da primeira parte da temporada 2025. Cara, acho que serão 23 episódios gravados nesse primeiro semestre, é muita coisa. Eu estou aqui hoje com o querido Gustavo Quedevez, lá do BVA Advogados. Um grande abraço, inclusive, para a galera do BVA, o Felipe, o Rafa, principalmente aí, a galera muito gente boa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, prazer estar contigo aqui, Marcelo. O prazer é todo nosso. Cara, tema interessante que a gente vai tratar hoje, tá? Né? Eu botei aqui, ó, dados, liberdade e poder, quem manda no mundo digital, cara, porque o mundo digital é a nova realidade, né? Daqui a pouco a gente vai estar indo 100% para lá, o que muita gente fala, né? Que a gente vai estar 100% lá. Eu, sinceramente, espero que não, porque eu acho que esse aqui é bom pra cacete, essa vida real aqui. Mas, enfim, até que isso venha a ser realidade ou não, o fato é que hoje eu diria que o mundo dos negócios, o mundo da comunicação, ele está no mundo digital e tem muita coisa bacana para a gente bater um papo, tá? Gustavão, antes da gente começar, eu tenho que agradecer, né, a Apex, não sei se cliente de vocês, inclusive aí no BVA também cliente nosso aqui. Pois é. Então a Apex, junto com o meu escritório, a gente desenvolveu esse ecossistema, Gustavo, que é chamado de BRM Podcasts, né? Em que a gente tem, podcast sobre economia e finanças, sobre investimentos pessoais, notícias diárias, cases de sucesso de famílias empresárias e como elas devem se estruturar. Cara, tem debate de livro, de artigo científico e tem o Diga Aí, que é onde você está aqui, que é o, digamos assim, é o podcast que tem liberdade poética para falar de qualquer coisa, né? A gente acaba falando de muita coisa aqui no Diga Aí. Então, muito obrigado à galera da Apex e ao Mendonça Machado, tá? Muito obrigado aos Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país. O Bruno Tomás, inclusive, que já passou algumas vezes aqui com a gente, e o Tomás está sempre dando esse suporte para a gente aqui do BRM e do Diga Aí. Começando o nosso episódio, pergunto, quem é Gustavo Quedevez? Olha, falei certo o nome, cara? Antes de mais nada, falei certo o nome? Exatamente, Gustavo. Poucos falam meu nome correto. Eu aceito que você me entrega. A partir da segunda vez que eu comento como que se escreve, eu aceito que me entregarem. Mas é isso aí, Gustavo Fiuza Quedevez. Quem é Gustavo? Eu sou, antes do advogado, né? Eu sou capixaba, nascido em Colatina, no interior do Espírito Santo. Ultimamente eu respondo essa pergunta de uma maneira mais fácil, de uma forma que eu tomei emprestado de um amigo, que é que eu sou do Sudeste, né? Eu saí do Espírito Santo, fui para Minas Gerais muito, muito cedo, ali na adolescência. Minha mãe é mineira, estudei, fiz faculdade por lá e desde 2008 estou aqui em São Paulo. Vim para São Paulo por uma oferta. 2008? Desde 2008. Foi 2008. quando eu mudei aqui para o Espírito Santo aí, coincidência. Então vim para cá por uma decisão, por uma oferta corporativa, vim trabalhar numa incorporadora, na época havia um boom de shopping centers, então eu já trabalhava com isso em Belo Horizonte, e depois disso passei por Natura, enfim, outro escritório, até vir aqui para o BVA em 2019. Esse é o Gustavo, enfim, na pessoa física, né? Então, e hoje estou aqui, feliz da vida, trabalhando, um grande curioso do mundo dos contratos e que acaba que tem uma interação direta aí com o mundo digital, enfim, com o IA e com tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E fico feliz de estar conhecendo mais uma pessoa, né, do BVA, de novo, Felipe, Rafa, Léo, acabei não citando o Léo, gente boa demais. De vez em quando eu estou falando com o Matheus por causa de questões tributárias, moleque bom também, caramba, e agora você, fico muito feliz. Agora, a sua origem aqui no Espírito Santo, beleza, lá de Colatina, você formou aqui? Você fez faculdade aqui? Como é que foi? Não, fiz faculdade em Belo Horizonte. Você fez lá em BH? Fiz em BH, na faculdade particular, chamada FUMEC, hoje Universidade FUMEC. Cheguei a fazer uma pós de tributário lá, na época, enfim, não que eu seja adore o tema, deixa com o Matheus aí, que é nosso líder de prática aqui, mas na época eu precisava muito de ter um pouco mais de consistência para negociar, tratar com prefeituras, enfim, quem mexe com incorporação acaba tendo que ter vamos falar, uma multidisciplinariedade aí grande, e eu sentia falta do tributário na época. Então, segui por esse caminho e fiz MBA aqui em São Paulo, estudos fora do Brasil também, enfim, mas a alavanca foi Belo Horizonte. Você chegou de BH voltar para o ES para depois ir para São Paulo, ou de BH você foi direto para São Paulo? Não, BH direto para São Paulo.
Cara, BH como que direto São foi assim, Paulo. esses três polos, assim? Como que você consegue enxergar brincando? Só faltou o Rio de Janeiro, né? Mas esse deixa quieto lá. Sim, sim, bom, se vale o registro para tentar fechar o Sudeste, a empresa que eu trabalhei, o jurídico todo era no Rio, então tinha muita Ah, tá. interação com o Rio de Janeiro. Mas assim, é difícil falar, Marcelo, porque é o seguinte, enfim, eu amo o Espírito Santo, amo o estado, adoro Minas Gerais, e acho que assim, foram contextos de vida muito diferentes que eu passei. Então, no Espírito Santo foi óbvio, infância, onde eu tenho meus amigos aí, meus irmãos de coração estão todos aí, é um estado que eu sou apaixonado, estive aí recentemente no Carnaval para visitar alguns parentes, mas assim, eu não me via aí. Eu poderia contextualizar aqui falando que o mundo corporativo me esperava, não, mas eu achava assim, acho que eu tinha outras pretensões Aham, antes de conhecer e eu queria botar o pé fora. E aí, legal. com a ajuda de algumas pessoas, de um primo, enfim, que é docente em faculdades de Minas Gerais, no mestrado da PUC, federal e tudo mais, numa conversa dessas de Natal, eu falei, meu, estou muito afim de vir para cá. Estou muito afim de vir para cá, acho que o mercado é maior e tudo mais. E, cara, o que você acha que aquela conversa de Natal, puta, semana seguinte, mês seguinte, ele falou, pô, tá afim de vir para cá? Deixa que eu desenrolo e te ajudo com isso. E um primo Pô, bem mais legal. velho que eu, cara, muito legal. E aí ele falou, você tá a fim de vir? Eu falei, não, agora. Ele manda a documentação, semana que vem você começa você já vem para cá, a gente já arruma tudo. E foi isso, acho que a transição para Belo Horizonte foi nesse sentido. E ali, óbvio, acho que não tem como não se apaixonar por Belo Horizonte, né? Então, com família lá, minha família é muito grande, a família é maior em Belo Horizonte do que no Espírito Santo. Olha. Então, ali eu comecei a ter esse contexto e faculdade, minhas primeiras experiências de trabalho em Minas Uhum, Gerais. uhum. E assim, acho que aquele bichinho do corporativo vai te pegando, né? Eu passei por uma fase, vamos chamar que eu chamo que aquela que era a fase usual do advogado, né? Você começa no contencioso, lida Normal, né? com Normal, normal. contencioso cível, que eu acho que é essencial. Sim? Seria essencial todo advogado passar um pouquinho ali, conversa no balcão, conversa, vai despachar liminar. Então, acho que isso foi muito saudável, foi uma experiência muito rica. E eu tive a oportunidade de trazer isso para São Paulo. Então, na época, ainda trabalhando em Belo Horizonte, eu já atendi a empresa que eu vim para cá, que me fez o convite. E o meu chefe em Belo Horizonte, na época, falando, cara, eles estão precisando de alguém com o teu perfil. E, resumindo a situação, ele falou, pô, eu já negociei até a grana para você. E era nesse Porra, que sentido. gente E, boa, hein? não, gente muito boa, cara. Assim, e eu aceitei a proposta numa terça-feira, quinta-feira eu estava mudando para cá. Caraca. Desse jeito, desse Rápido, jeito. rápido. Então, enfim, quero. E aí, acho que São Paulo, o bichinho morde você. Não, aí é Não no outro, sentido de é que é diferente. outra. Para quem é apaixonado pelo mundo corporativo, para quem gosta de entender as experiências e como cada empresa se comporta, essas curiosidades que hoje me trouxeram para o que eu atuo de fato, São Paulo é um absurdo de rico. Claro. Um absurdo de rico. Então, acho que você tendo hoje, usando aqui a Apex como referência, o que a Apex tem feito hoje é o que eu buscava lá atrás, que não tinha. Legal. Não tinha. Então, acho que sim, esse é o contexto. Não tem como deixar de se apaixonar por isso para Uhum. quem tem aquela curiosidade. E Belo Horizonte, óbvio, é muito rico, mas se você você limita a menos segmentos do que aqui. E não é demérito, pelo contrário. Não, claro, São claro, Paulo, só, São Paulo ainda só um fato concentra aí. muito a maior parte. Então foi E isso. como que, assim, nessa caminhada você acabou caindo no direito digital? Vamos lá. Contexto civil, vindo para cá, dentro do jurídico corporativo, o que que acontece? Você acaba que faz tudo, né? Você tem um pouco ali, você acaba que vira um clínico geral. É, Comecei a direcionar tudo para contratos, que é uma grande paixão. Acho que Aham. dentro do mundo de contratos e de governança, você começa a entender o que de fato está acontecendo com a empresa. Então, se a empresa está se reestruturando, se ela está abrindo novas, enfim, novas frentes de negócio e tudo mais, você acaba que interage com isso tudo. E o digital, é até um pouco das perguntas que a gente trocou aqui antes, falando, meu, como Uhum. que a gente pode pensar num script para falar sobre isso? O digital está em tudo. O Tá. digital está em tudo. Ele está dentro de um modelo de negócio de um cliente seu. Ele está dentro da viabilização de uma determinada plataforma contratual.
Enfim, assinaturas digitais, para quem não lembra, pode parecer muito comum e prático hoje em dia, mas até 4, 5 anos atrás eu estava fazendo Sim, defesa da sim. legitimidade de assinatura Sim, digital. sim, sim, sim. Nesse ponto, a Então, pandemia, a gente pode dizer que foi um bom legado da pandemia nesse ponto, né? exatamente, eu tenho até uma Acelerou muito. curiosidade que eu gosto de contar. Primeira defesa de assinatura digital que eu fiz foi perante um órgão público, e por incrível que pareça, eu tinha que justificar. Eu estava apresentando determinados contratos de um cliente e eu tive que fazer essa defesa por carta registrada, uma carta Caraca. registrada, por incrível que pareça, que se perdeu dentro desse órgão público e que 6 ou 8 meses depois, curiosamente, eu tive uma resposta falando que foi deferido. Então, assim, primeiro o órgão perde Uhum. o AR, né? Então, acho que tem Sim, algumas sim. pessoas profissionais que Aviso não de devem nem saber. recebimento. O próprio fax, né, cara? Não vou nem entrar no fax, Claro. deixa Não, quieto. não, não. Ele denuncia mais. Mas, enfim, aí o mundo digital não tem como, pela perspectiva que eu olho, e ainda mais hoje em dia, enfim, ele está integrado à minha rotina, à minha agenda. Pô, doideira. E como é atuar no mercado digital, assim? Que tipo de coisa? Me dá alguns exemplos, assim, de tipo de coisas que o Gustavo faz. Olha, o que eu faço em relação ao direito digital, né? O É, na direito prática, assim, digital, né? O que ela é, né? né? O que é o Que é o direito dia a digital? dia? Olha, Isso. vamos segregar aqui. Você tem desde proteção de dados pessoais, que a gente vai entrar um pouquinho mais aí Sim. depois. Você passa pelos contratos eletrônicos, passa pelas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo modelos diferentes de negócio, e ali, dentro dessa modulação, vamos chamar, você tem que trabalhar com o que é aceito, o que o ambiente jurídico aceita, tolera, e a partir dali modular o que é mais ou menos seguro para eles, responsabilidades diante de Uhum, uhum. decisões que são tomadas através de, enfim, através de mecanismos digitais, que pode ser desde uma checkbox ali, que você dá um aceite em determinados termos de uso, até algo um pouco mais sério. Ok. Então acho que assim, meu dia a dia hoje, sendo muito franco, cara, primeiro eu acho que passa um pouco pelo modelo do escritório. Eu atendo clientes aqui de companhias aéreas, incorporadoras, eu estou trabalhando dentro de mercado de energia, desenvolvimento de usina, que ainda é um ambiente menos digital, vamos chamar assim, até clientes que nos incorporam um pouco no framework de desenvolvimento de produto deles para discutir aonde que entram as decisões jurídicas mais relevantes, os passos jurídicos. Então, onde que entra um contrato um pouco mais fiel e onde que está o risco dele ali naquele momento, que particularmente é o que eu gosto mais de fazer. Então, Eu- assim, eu- você consegue... Diga, Vai lá, não, não, diga. por favor, por favor, por favor, complete, Então, complete. assim, se eu puder enriquecer dessa forma, é exatamente nessa definição de modelos de negócio, de impacto dos cenários digitais, dos conteúdos, mensagens digitais que, obviamente, integram o contrato, né? Interagem com o contrato o Aham. tempo inteiro, né? Mas assim, ele é mais. O direito digital ele é mais meio ou ele é objeto? Por exemplo, quando eu falo de proteção Diga. de dados, vou dar um exemplo aqui. Pensar em proteção de dados. Tudo bem, eu tenho que proteger o dado do cliente, seja ele digital ou não. Sim, Exemplo, vou pegar o laboratório Tomasi aqui antigamente. Imagina lá, antes da internet, a porra toda, os caras precisavam guardar o exame de sangue que o Gustavo fez antes de ir embora do sim, Espírito Santo, né? Ele tinha que. Aquilo ali era um sigilo. Imagina que o exame do Gustavo indicasse alguma coisa, ele tem a obrigação de guardar aquele negócio ali dentro. Então, o conteúdo, ele já precisava ser protegido antes ou depois, independentemente do quanto a gente hoje é digitalizado. Lógico que sim. uma vez o mundo digital, ele é muito mais fácil de ser perdido, de ser transferido, é escalável, assim, né? Então, enquanto antes eu poderia entregar para 10 pessoas aquele papel, tirar 10 cópias, hoje eu mando para 50 milhões de pessoas num clique instantâneo. Então, assim, mas Sim. ele é mais conteúdo ou ele é mais meio, Gustavo? Olha, é que tá. Eu vejo, da minha percepção, eu vejo ele nasceu com uma proposta, ou pelo menos era divulgado com uma maneira muito mais voltada ao conteúdo, ao armazenamento. Hoje você enxerga, pensando sobre dados, especialmente ferramentas de contratos, você tem ferramentas que são destinadas desde do diligence, procura, ferramentas de extraction, que são para extrair informações, ferramentas onde você pode acessar um determinado tipo de conteúdo. E eu parto um pouco dessa premissa. E respondendo de maneira objetiva, eu acho que assim, nasceu como conteúdo que era armazenamento, ou seja,
para quem lembra, a quantidade de espaço que você precisava ter dentro da sua empresa para arquivo era um absurdo. Então, as Sim. primeiras iniciativas que eu peguei dentro de empresa, cara, eu era jurídico de empresa, de uma determinada empresa, eu era o guardião da chave do arquivo. Por quê? Contratos de locação empresariais, eles precisavam ser juntados, anexados a um determinado processo judicial, a versão original. Você sabe Eu disso melhor do que lembro, eu. eu lembro, Então, assim, lembro, depois lembro, você lembro. substituía e tinha a gente brincava lá em Minas, que era o seguinte, você pedia substituição para colocar no cofre, né, no cofre da secretaria. O cofre da secretaria devia ser um organismo imenso, né, para guardar tanto documento. Mas, Tanto assim, documento. justamente, então eu vejo como essa questão muito mais voltada ao conteúdo, e a partir daí você tem algo que enxerga hoje dentro de plataformas de desenvolvimento de negócio. Uhum, Então, hoje, o que eu lido com a prática digital, para mim, são marcos. O contrato ele uhum, continua sendo o velho e bom contrato de antigamente, ele continua tendo os mesmos preceitos, só a ok. forma de identificação desses preceitos é que ela se tornou um pouco mais, vamos dizer, mais dinâmica, Uhum. prática, rápida. A gente pode entrar em blockchain, a gente pode entrar em smart contracts, os protocolos É, depois. Então, assim, as formas de registro elas são diferentes, mas assim a dinâmica, a natureza do contrato, ela permanece a mesma. uhum, Então, uhum, e uhum. assim, qual que é a grande questão envolvendo os modelos de negócio hoje em dia? Você tem, óbvio, operações muito estruturadas, como tokenização, que ela está muito vinculada ao formato e como é a validação do passo a passo ali para a criação de um token, ou você tem também aquelas ferramentas onde literalmente eu preciso enxergar o aceite do Marcelo eventualmente ao meu contrato. Por que que hoje, em determinada plataforma, as práticas pedem, na verdade, que você role os termos gerais, que você abra, e lá no final você tenha uma caixinha Clique, com né? escrito sim, estou de acordo. Isso vem o quê? Isso foi desenvolvimento. Antigamente era só um aceite, e aquilo era inequívoco. Quem está dando aquilo ali, de fato, é um representante, eventualmente, de uma empresa. Então, você passava por esse caminho. Então, eu vejo hoje clientes que estão se desenvolvendo e precisam legitimar os atos que eles praticam dentro de mecanismos digitais, até, obviamente, clientes que, de fato, o modelo de negócio em si, ele exige, vamos lá, ele vai ser melhor desenvolvido a partir do elemento meio, que é Ok, questões de digitalização, enfim, toda espécie de ok. software e procedimentos que podem ser feitos. Agora também surgiu, eu diria assim, conteúdo novo, né? Quando eu trago conteúdo novo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as moedas digitais, elas não existiam 30 anos atrás. Até Sim. apesar de que eu não sei se foi o Friedman, acho que foi o Friedman que já falou que a melhor forma de proteção, sei lá em qual década foi, mas enfim, seria uma moeda digital, mas ela não existia, vai. O blockchain, por exemplo, ele não existia. Sim, Surgiu. Isso também, esses conteúdos novos, essas inovações, por assim dizer, também fazem parte do direito digital? com certeza, com certeza. Qual que é a grande, vamos chamar, o grande conceito por trás de uma blockchain? A blockchain literalmente é uma cadeia. Vou fazer uma, Vai lá, uma vai lá. tradução livre aqui, no sentido de uma cadeia fechada. Tudo que é feito ali dentro, primeiro, ela tem um grau de segurança altíssimo, altíssimo, e tudo que está sendo feito ali dentro, ela tem lastro, você consegue enxergar e identificar o caminho. Antigamente, quando a gente fazia due diligence de contratos, era muito comum que contratos aditivos fossem sendo feitos de acordo com cada profissional que analisa aquilo ali. Para você juntar e saber o que de fato acontecia um depois do outro, e aí você pode perguntar, poxa, Gustavo, como assim? Cara, tinha contrato que você identificava dentro de empresa que não tinha data. É. Então, como é que você vai vinculando, ou os considerandos não eram feitos de maneira muito, enfim, específica? Você tinha ali documentos que iam sendo feitos, e o que eu vejo como a blockchain hoje são essa identificação, ela permite essa identificação. Então, assim, na medida que você enxerga uma rede, uma possibilidade, os bancos estão criando sua própria blockchain, para cripto também é essencial. Por quê? Qual que é a grande questão das criptos? Aqui eu vou só dar um apanhado Tá, geral, claro. porque eu não A sou gente gravou um especialista. episódio recente bem aprofundado sobre cripto, inclusive.
Então, Mas por vai lá. favor, acessem lá, que certamente. Mas, enfim, você tem o registro desses processos, dessa dinâmica de como foi eventualmente comercializado, você tem todo esse caminho. Então, isso é essência do contrato pura. É Claro. registro e identificação. Como que isso é feito? Você, ao invés de ser feito através de documentos assinados, isso é feito através de um mecanismo digital que consegue Uhum. legitimar tudo isso. O Perfeito. próprio certificado Perfeito. digital, a assinatura digital, é isso aí. É isso. Aí, agora, assim, quando eu falo assim, vamos lá. Aí você falou da assinatura digital, do certificado. Você tem, por exemplo, o gov.br, que assina pra porra toda, tá tudo Sim. seu lá. Enfim, fora tudo que a gente comentou, cara. Agora, você hoje se sente seguro em relação, desculpa a redundância, mas a segurança digital no Brasil? Nós somos um país digitalmente seguro hoje? E a que se deve isso? Vamos lá. Isso foi uma parte de uma pesquisa que eu fiz aqui para me preparar para essa conversa, assim. E, de fato, eu tenho a minha percepção que eu não vou fugir dela, assim, sem problemas. Mas o Brasil recentemente foi ranqueado como do Índice Global de Segurança Cibernética em segundo lugar no Sério? ranking Américas. Caraca. Exatamente. Você vê hoje boas iniciativas, e aqui, assim, eu vou falar de segurança digital num contexto geral. Você vê hoje mecanismos que eu acho muito interessantes e que tendem a ser replicados. Em janeiro de 24, a gente teve, eu conversando com um cliente, eu até escrevi isso, saiu um conteúdo bem legal, que se não me engano foi publicado no Valor à época, falando do Online Safety Act. Era basicamente o seguinte, para que os desenvolvedores de software considerassem a questão da proteção online desde o início do desenvolvimento. E a segurança online, o que é? Especialmente de crianças, especialmente de adolescentes, para que o conteúdo ali não fosse subvertido e que, de alguma forma, isso fosse considerado dentro da criação de software. Por que isso é interessante para o Brasil? Porque lá, especialmente, eu achei muito legal que eles colocaram toda a prática, colocaram todo o segmento para se falar e falar, olha, me falem como que vocês podem desenvolver isso. Então você teve o legislador querendo executar uma ação, mas com a participação, com as Uhum. ideias de todo o segmento, de todo o setor. E isso, por que chegou até mim? Chegou até mim porque um cliente, um grande desenvolvedor, uma empresa bem consolidada, já começou a desenvolver isso aqui. Inicialmente, a partir de requerimentos de clientes dele na própria Austrália, na própria região, mas que começaram a ser replicados aqui. Então você vê de maneira muito franca as questões digitais, eu vejo isso de maneira bastante positiva, práticas que deram certo começam a ser replicadas e eu vejo isso no Brasil. Agora, a pergunta em si, Gustavo, você se sente seguro no ambiente online? Olha, se eu te falar 100% seguro, não tem Ok. como ficar. A gente precisa realmente, eu acho que, adotar procedimentos e literalmente estar um pouco mais preocupado com isso, para a gente Ok. poder se sentir efetivamente seguro. Os bancos têm tido vários gatilhos aí de segurança. Tem bancos hoje que falam, olha, você não está no seu endereço habitual, Sim, por que sim, você está sim. querendo? Então, acho que assim, você vê é um processo de desenvolvimento muito interessante. Eu uso praticamente todos aqui, Eu que me também. são disponibilizados, fator dupla autenticação, Também, uso também, também. mesmo, às vezes até trava, é pior para a gente, demora um pouco mais, mas que seja. Que seja. Antigamente, poxa, você passava um cheque na hora de transferir, você tinha mecanismos aí que demoravam, putz, o DOC que era de um dia para o outro. Então, assim, eu acho que a gente deve, sempre que puder, olhar e usar as ferramentas que são disponibilizadas. É óbvio que assim nem tudo a gente pode, né, consegue fazer, né? A dinâmica do dia a dia ela é muito rápida, né? Mas enfim, vejo com uma certa dose de segurança e tento me blindar, sendo curioso, indo atrás do que é melhor, né, para Até porque não poder. tem como, né, cara? Por mais que Não tem você como, 100%. não goste do meio digital, não sei que você seja, por exemplo, vou pegar meu pai aqui, com 78 anos de idade, que se recusa a ter o aplicativo do banco ali e vai lá, aí às vezes só faz um Pix ou outro, mas mesmo assim até esse cara também tá suscetível. Não tem jeito, cara. A nossa vida vai ser digital. Não tem pra onde ir. E quando eu falo vida digital, não tô falando aquela brincadeira lá daquele filme lá, Player Number One, não. Tô falando da gente mesmo, toda a nossa interação financeira, principalmente. Esse dia me perguntaram, pô, você tem R$ 10? Eu falei, cara, não lembro nem a Não cor tem. da nota. Não lembro nem a Eu cor da não nota de uso. R$ 10, porque eu não. Olha, eu comecei a andar com dinheiro em espécie e já parei com isso de novo quando eu tive filho. Filho, você está sempre ali precisando de alguma coisa É, e, enfim,
Mas aqui em São Paulo, eu acho que São Paulo te deixa mal acostumado nesse sentido também, porque qualquer lugar o cartão está ali disponível. Não, aqui também. Absolutamente disponível. Cartão e Pix. Eu Muito não vou fácil. falar, eu jamais vou usar Belo Horizonte como uma referência ruim nesse sentido, mas o pessoal aqui brincava comigo. Em Belo Horizonte, quando eu mudei para cá, por exemplo, você entrava para abastecer num posto de gasolina e era comum perguntar: aceita cartão? Isso em 2008, tá? Antes um pouco. Para ser gentil aqui, para não ser crucificado depois. Por que que era isso? Porque alguns postos de gasolina não aceitavam e outros, quando aceitavam, te cobravam uma Mas eu taxa. lembro disso na Bahia também. Eu lembro disso aí, não. Então, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era chacota na empresa. Cara, como assim, cara? Você está perguntando se aceita cartão aqui? Todo mundo aceita cartão. E, meu, desde então, esquece, não ando com praticamente nada. Nada, nada, nada. E onde você acha que... Aí eu não vou falar do brasileiro, senão a gente vai ficar muito aberto aqui, mas onde você acha que os empresários, independentemente da área de atuação, até mesmo nós como advogados, enfim, todo mundo, onde que a galera mais é omissa, Gustavo? Onde que a galera mais erra? Onde que ela mais deixa de olhar? Eu não tô falando do advogado que não sabe de direito digital, tá? Eu não tô Não, falando disso, eu tô falando do empresário mesmo. Quando eu falei advogado, é advogado como empresário, né? Não não, como sim, operador do direito ainda. e aqui, antes de falar alguma coisa, eu defendo o empresário. Hoje você vê aqui, a gente tem uma política aqui no escritório, eu vou usar aqui meu pai como referência, a gente discutia às vezes do que eu faço aqui, e do que ele, como advogado criminalista, fazia à época. É o seguinte, poxa, para o meu pai eu dificilmente advogo hoje em dia, porque eu não sou aquele advogado padrão, então assim, Sou eu não zoado sigo. por alguma dessas coisas também. Não, exatamente. Então, quando você vê, eu falo isso para a gente não poder julgar. O advogado, antigamente, quando ele fazia um contrato, um determinado instrumento, busca-se o quê? A perfeição. Não pode haver erro ou margem jurídica para alguma coisa. Hoje, a gente trabalha aqui, e eu entendo muitos dos meus clientes o seguinte: talvez a segurança cibernética não seja o core dele. Ele não tem que se preocupar, ou, eventualmente, ele não tem recurso financeiro para investir nisso. Então, chamar isso, olha, onde que está o gap aqui dos empresários? Talvez isso seja uma escolha. Então, me coloco ali, me policio, me coloco bastante no lugar deles. Agora, sendo muito franco, agora respondendo objetivamente, onde que eu acho que a gente peca, honestamente, treinamento. Ainda hoje, o que se vê bastante são os elementos de engenharia social. Você pode ter, eu tive um professor que fala que você pode ter o melhor antivírus, e aqui o antivírus é um exemplo super simplista. Você pode ter a melhor prática de governança. Se você não treina, se a sua entidade não repassa isso e com governança, e corre atrás, e formaliza, e de fato retreina, e vai passando isso adiante, não vai ter como fazer. Então você Mas pode tá falando ter treinar o time em... time, você tem diversos mecanismos, bons mecanismos aqui, que são oferecidos até em produtos de prateleira. Então, para responder uma pergunta, Gustavo, onde você acha que o empresário erra? Talvez ele compra um produto, ele, enfim, você tem aí diversas ferramentas de segurança, habilita somente salvamento de arquivos num determinado GED, através de uma determinada plataforma, mas se você não treina, se você não literalmente repassa e replica para o seu time questões vinculadas às senhas, não trava isso, se você não fiscaliza, você vai estar aberto e você vai abrir a sua porta para eventos aí que vão culminar, obviamente, com insegurança. Óbvio que a gente fala hoje, a gente vê muito aqui ataque cibernético, tem clientes que, enfim, compartilham com a gente. Acabei de sofrer um ataque, isso até recente aqui tivemos um, e foram, assim, literalmente hackers que aproveitaram uma brecha como eu posso dizer, de uma comunicação entre parceiros de negócio, ou seja, eram empresas que tinham acesso a uma determinada parte do software do CRM dessa empresa e conseguiram acessar uma porta por ali. Ali eu não estou falando de nenhuma engenharia social, ali eu estou falando literalmente de profissionais altamente especializados que conseguiram achar uma brecha. Perfeito. Só que, assim, achando essa brecha, como eles começaram a se passar? Havia o conteúdo, havia a possibilidade de entrar em contato com o atendimento deles, e através desse atendimento, dentro de um script, eles se passavam pelo cliente cujos dados eles pegaram. Então, assim, o elemento, vamos chamar físico, contato, ele existe em boa parte dos casos. Então, esses grandes golpes que você vê aí, enfim, até recentemente na família tive um exemplo, assim, ninguém conseguiu me explicar
como determinado dinheiro, determinado empréstimo já foi solicitado dentro da plataforma desse meu familiar, mas a forma de transferência foi a engenharia, foi o engodo, que literalmente fez com que essa pessoa transferisse ali, através disso, pegaram um empréstimo e tal. Mas, até agora, ninguém me explicou como que foi solicitado e, de fato, não foi esse familiar. Então, você tem a parte de tecnologia, mas você tem ali, para mim, o que eu particularmente acho como sendo ainda mais recorrente. Tá, mas vamos lá. Aí, e em relação à própria, por exemplo, se fosse do treinamento, acho que foi muito Sim. no sentido, você falou até de uso da própria ferramenta e tal. Mas eu preciso treinar a galera também. O treinamento é muito mais para não faça isso errado, que você vai deixar uma brecha, do que necessariamente vou te ensinar a defender. É mais. Sim. Tá. Eu parto o seguinte, vamos lá, eu tenho um determinado negócio onde o meu core, ele é essencialmente digital. Eu tenho que ter ferramentas aqui, primeiro, ferramentas que habilitem que o meu negócio seja desenvolvido da maneira como eu me propus. Vamos pegar aqui, eu gosto muito de trabalhar com exemplos para aterrissar a conversa, né? Então, a gente tem um cliente aqui que é uma plataforma digital que une profissionais de marketing a grandes empresas. E qual que é a grande mais-valia deles? Eles fazem o faturamento através de uma intermediação, enfim, super tranquilo, e eles fazem todo o processo de onboarding dentro desses grandes clientes. Todo mundo sabe que para entrar dentro de um grande cliente, você precisa juntar, enfim, fazer todo um cadastro, que muitas vezes demora muitos anos. Sim. Então, ele descobriu uma possibilidade através desse cadastro da empresa dele, e na medida em que ele traz para dentro de casa esses profissionais e as empresas, o que ele faz? Ele faz o matchmaking. Ele coloca essa turma junto e os projetos são desenvolvidos ali. Então, quais são os elementos de governança e de segurança que você precisa ali ter? Primeiro, olhando pela minha prática, eu preciso ter contratos que coloquem essas pessoas e empresas dentro da plataforma, do ambiente online. Preciso de outro documento que una essas pessoas como se fosse um projeto. Ok, unimos os dois aqui para que o projeto seja desenvolvido. E dentro disso eu preciso habilitar ferramentas ali para construir o caminho. Perfeito. Então, Gustavo, onde está ali o processo? Eu preciso ter elementos de governança para poder justamente mostrar que todo esse projeto, todo esse processo correu da maneira certa e adequada. Então, assim, se ele subestimar os elementos de segurança, se ele não validar senhas, revalidar literalmente acessos, ele perde isso e perde dinheiro, porque no final do dia ele vai deixar de receber e eu brinco que ele vai perder nas duas pontas. Ele vai ter o cliente numa ponta que não recebeu o trabalho e vai ter o outro que fez o trabalho e não recebeu, e ele ali no meio. Então, assim, quais são os cuidados que essa empresa tem que ter? Eles têm um índice, uma governança muito forte. E leia-se por isso. Políticas, ferramentas que identificam acessos, vamos chamar acessos estranhos, né? Acessos que não estão comuns, ou eventualmente download de arquivos de massa. Eles começam a implantar isso, e eu acho que são bons elementos, porque eles identificaram dentro da rotina deles quais eram os passos normalmente seguidos pelos clientes e parceiros dentro daquele modelo de negócio. Tá. Agora, cara, isso é caro. Isso é caro. Exatamente. O cara pequeno, por exemplo, não dá para pegar o BVA, por exemplo. Pegar o BVA, não vou nem comparar com o meu escritório aqui. Vou pegar um escritório de um... Não, só para mostrar uma distância ainda maior. Sacou? Assim, pegar o BVA com um escritório de 2 minutos que acabaram de se formar e montar, já tá com um clientezinho ali e tal. Esses moleques não vão conseguir fazer essa porra. Não, eles não vão conseguir, eu tenho certeza, eles não têm dinheiro. E detalhe, quem abre um escritório, você está buscando o quê? Você vai achar cliente, você precisa se manter. E assim, ele vai pegar ali a ferramenta de prateleira, enfim, eu não vou mencionar nomes aqui, mas ele vai pegar a ferramenta de prateleira, vai usar o GED que está disponível, mas ele pode sim contratar elementos e olhar para a segurança digital dos dados que ele vai salvar ali, redundância, ele pode ter um HD externo e dentro de uma prática ele consegue fazer uma atualização disso semanal, quinzenal. Gustavo, dá trabalho, tá, mas ao mesmo tempo você tem ferramentas hoje que te habilitam a fazer isso de maneira bastante eficiente, rápida. Então, assim, para cada nível, você trouxe exatamente o ponto que eu queria chegar. É caro. A segurança digital é muito cara ainda. Então, você tem desde as ferramentas de prateleira até aquelas outras que você consegue, através de uma consultoria básica, vamos chamar assim, habilitar salvaguardas
para proteger o seu cliente, proteger os seus processos. Um escritório que está começando, eu acho que assim, gosto muito de entender qual que é o apetite de risco deles. Mas assim, a gente também, ao mesmo tempo, precisa falar que é uma geração que sabe que isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que investir nisso, ter aquele seu e-mail e, assim, se você parar e pensar, dentro das plataformas que mantém hoje uma rede com determinada base de e-mails, Uhum. você já pode contratar aquelas ferramentas de segurança. E com detalhe, olha que interessante, se você não contrata, isso é tão necessário que se você não contrata, se o seu e-mail não é validado, não é legitimado, se ele não tem as salvaguardas, você não consegue acessar determinados clientes. Isso é verdade. Por quê? Isso é verdade. Você cai ali dentro do spam. Esse cliente você não vai conseguir vender. Sim. Então, olha só, você precisa ter isso. Então, cara, seja, enfim, qualquer uma dessas ferramentas que você consiga ter hoje em dia, você pode contratar e me arrisco a dizer dentro de um custo razoável. É isso É que eu falo. óbvio. Então, assim, você vai escalando, Você você tem vai layers, crescendo ali de acordo com a exatamente. sua capacidade, e inclusive de acordo com a relevância do cliente que você vai pegando, meu irmão. Se Exatamente. esse moleque novo pegar um cliente gigantesco, qualquer coisa, não, você vai ter que vai ter que se preparar Você muito vai ter que mais. se... Exatamente. Isso se aplica, por exemplo, à privacidade de dados. Você pode ter dentro da sua companhia, da sua empresa, enfim, vamos lá, uma governança inferior à do seu cliente, mas o seu cliente vai exigir que você tenha Claro. elementos mínimos ou maiores. Você Concordo. vai precisar se acomodar. Então, assim, no Concordo. final do dia, vai ter que estar no seu business plan ali um custo, um investimento nesse sentido. Não dá para abrir mão disso. Agora, ainda nessa parte de negócios aqui, digitais e tal, me chama muita atenção em relação ao futuro de contratos digitais. Sim. E até a forma de dar legitimidade quando envolve algo, sei lá, não estou falando da legitimidade do contrato que eu fiz com você de compra e venda na Sim. minha casa, a gente assinou digitalmente ou pelo Gov, mas eu estou falando muito na questão dos próprios cartórios. Os cartórios no Brasil, cara, é um negócio meio bizarro, se a gente analisar historicamente, ainda mais nós dois que, enfim, não sei qual é a sua idade, mas eu tô com 38, então Puta, eu tô bem sei. à frente de você, cara. Tá, mas enfim, eu tô falando a mesma coisa aqui. Irmão, o Sim. poder que os cartórios têm, eles detêm uma lei, cara, os caras têm uma exclusividade para determinadas coisas que é bizarro, né? E, naturalmente, isso vem se perdendo um pouco com a facilidade do digital, só que os caras ainda detêm alguns determinados, enfim, direitos isso, é público, vai, e privilégio, vamos dizer assim. Eu não vejo como, pelo menos num país como o Brasil, eu tirar a fé pública do tabelião, tá? Deixa o treco lá. Mas ainda tem aquele negócio da região. Isso vai acabar, cara. Isso vai acabar. Assim, por que eu não posso pegar um cara lá de Ilha pra dar, assim, eu sei, não procuração, um negócio assim, eu sei que eu posso. Mas eu tô falando assim, daqueles outros, assim, como que você enxerga, pegando inclusive a questão do blockchain, o papel dos cartórios e registros públicos no futuro? Analisando esse cenário digital, né? Sim. Olha, você já tem aqui dentro você já tem dentro da figura dos cartórios hoje, você já consegue agilizar muito. Vamos olhar pela perspectiva digital. Você já consegue acessar certidões, fazer requerimentos específicos, reconhecimento de firma, todos aqueles serviços, vamos chamar um pouco mais simples, você consegue fazer rigorosamente tudo. Aqui em São Paulo, aqui eu não sei se é uma prerrogativa de São Paulo, posso realmente aqui, eu não quero bater o martelo, mas aqui você tem, por exemplo, se eu te vendo um carro, pessoa física para pessoa física, você faz todo o processo via e-note, que é o e-notariado. Você consegue fazer também. todo o processo. Aqui faz todo digital. Perfeito, faz todo digital. ótimo. Então você tem, assim, você tem meios muito ágeis de atestar a fé pública. O que é fé pública? Alguém que possui a condição de informar que aquele documento é verdadeiro, que aquele caminho é verdadeiro, que aquela declaração de fato foi feita dentro daquele contexto. Se você estica um pouco a corda, as ferramentas seja através da blockchain, os smart contracts, os protocolos onde você descreve gatilhos, né? Então ali, vamos lá, se eu pagar na conta tal para Marcelo o carro que eu comprei, automaticamente a transferência no Detran vem para mim. Isso seria uma questão, vamos lá, doutrinariamente falando, perfeitamente prática de se colocar dentro de um protocolo digital.
Era por Ok. quê? O depósito você enxerga que ele foi feito ou não, e o Detran também já sai o gatilho, hoje os documentos são todos digitais. Então, acho que aqui você tem, primeiro, eu acho que são funções que são plenamente factíveis de ser feitas digitalmente. Ponto um. Tá. Segundo ponto. Isso vai mudar agora? Acho que não. Tendo a crer, não. Por quê? Que não vejo como crítica, mas assim, eu olho pela perspectiva, eu tento pelo menos olhar pela perspectiva do backlog disso. Você tem um backlog, você tem um conjunto de informações e aprendizados que hoje estão dentro do cartório, que estão dentro das instituições cartorárias nesse sentido, que é muito grande e que ainda depende Ok. bastante, até por questões de interpretação, que você depende da figura do tabelião, que você Do depende tabelião. da figura e um detalhe, regionalismo, uma questão É, relevantíssima que você trouxe aqui. Isso aí é muito forte. Olha, você quer aqui e outra, zero crítica. Para quem milita no direito societário, sabe que juntas comerciais em cada região é de um jeito. Não, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Exato, é insano, é insano. Então, assim, acho que é até mais do que cartório. Então, assim, É a verdade. especificidade, não, enfim, eu vou brincar aqui, né? Mas, assim, a data tem que estar de uma forma que, nesse contexto, tem que estar na parte superior, eu tenho que mencionar dentro do formulário. Olha, já se consegue hoje de maneira muito mais fácil, acho que você consegue viabilizar negócios de maneira muito mais fácil? Certamente, mas ainda assim dentro dos Com regionalismos, certeza. dentro das questões. É verdade. Eu vou te dar um exemplo ontem. Ontem, eu, enfim, vendo uma senhora comprando um remédio numa farmácia aqui em São Paulo, aí ela estava com uma receita digital, com um token, e por que que eu sei disso? Ela me pediu para ler, porque ela não estava conseguindo ler, ela sem óculos. Eu, não, deixa eu ver para a senhora aqui. Olhei, o médico assinou Uhum. digitalmente, mas me parece que ele imprimiu e assinou antes. Ou seja, ele imprimiu, assinou, opa, vou jogar isso aqui no digital, e assinou digitalmente. Ok. A farmacêutica Tá. indicou Assinou duas que ela vezes. não poderia comprar, porque estava assinado duas vezes. Porque só com protocolo digital, se o médico assinou, presume-se que a senhora teria ido lá presencialmente e sendo desnecessário o protocolo assinatura digital. Juridicamente é bizarro. Uhum. Não faz sentido. Se você tem um elemento ali, um gatilho que de fato demonstra que aquele documento foi assinado, qual que é o problema de ter uma assinatura física da mesma Claro. pessoa? Claro, claro, Faz claro. sentido nenhum. Excesso. Então Excesso. você cai nessas questões que é a interpretação de cada um, né? Então essa Tá. aqui é a grande questão. Então acho que ainda Legal, tem um legal. caminho muito grande para isso, Sim, sim. mas vejo na facilitação, né? Acho que isso já Ainda. tem acontecido. Não, perfeito. Cara, ainda não. Mudando um pouquinho aqui do. Apesar de que, óbvio, a gente sempre vai ficar dentro do termo de digital. Tem um termozinho que a primeira vez que me disseram, eu fingi que eu sabia o que que era, né? E falei, tá, sei, claro, fiquei quieto ali. Porque na hora que o cara me falou, eu falei, meu irmão, que isso, velho? Que isso? Óbvio que hoje, assim, estamos em outra situação. Mas pra galera que tá ouvindo a gente, velho, tenta dizer pra gente o que que é, até porque você já mencionou aqui hoje, o que que é tokenização de ativos? O que que é tokenizar algo? Porque a galera Vamos normalmente vai lá. pensar um tokenzinho, né, de início, assim, mas vai lá, explica pra gente, o que que é tokenização de ativos? Boa, objeto de pesquisa aqui, até para trazer isso para o mundo real, né? O que que é a tokenização? A tokenização é você separar em pequenas partes um determinado ativo, tangível ou intangível. Tangível, um imóvel, só para a gente usar como exemplo. Intangível, um determinado investimento que foi feito, tá? E você, a partir daí, eu gosto do exemplo dos tijolos, né? Os tijolinhos. Você pega um determinado ativo, corta ele em frações, vamos usar de exemplo aqui 100 frações, e Ok? atribui preço, atribui valor àquilo ali e torna aquilo ali, faz daquilo ali uma representação digital dentro de uma blockchain. Vamos lá, Gustavo, como que a gente vai fazer isso? Ou seja, vamos ao imóvel. Peguei o imóvel, eu tenho o direito de explorar aquele imóvel, um determinado, vamos pegar aqui um fundo que controla um shopping. Um determinado, nós estamos falando de um shopping. Eu tokenizei aquele ativo, os direitos representativos sobre aquele ativo, separei em determinada quantidade, essa quantidade precisa ser determinada e ela vai ter um preço. Fiz uma representação digital daquilo que, ou seja, aqui começa de maneira muito pesada a questão digital, ou seja, eu tornei aquela representação digital factível a partir do momento que eu a incorporei a uma blockchain. Ou seja,
Essas frações eu coloquei tudo dentro de um ambiente seguro, de um ambiente que, acima de tudo, vai me dar garantias do caminho que foi feito. Então, se eu tenho tokenização de ativos e hoje já tem plataformas aí investidas por grandes bancos, onde você tem empréstimos que são lastreados dentro, eventualmente, de um documento físico, um CRA, um CRI, eventualmente, eles segregam esse ativo em determinada fração e cada um contribui, cada um compra mediante uma remuneração. Normalmente são taxas até mais interessantes do que os investimentos comuns, aqui vamos chamar. Mas no final do dia, o que é o token? São pequenas partes de um determinado ativo. A única diferença, vamos chamar assim, é que ele permitiu, e depois daqui a pouquinho a gente entra na questão da CVM, na questão da regulação disso, mas ele permitiu que partes menores de um determinado ativo fossem feitas. Para quem trabalha hoje dentro, para quem compra e investe em ação, nos Estados Unidos se eu tenho $100 e eu quero comprar qualquer fração de uma determinada ação, eu consigo. Aqui no Brasil, você tem, em princípio, você tem ali uma ação que custa X, óbvio que você consegue comprar frações menores do que aquele lote, mas ainda assim você tem que observar um determinado valor. O token é bem por aí. Você atribui, você literalmente abre um flanco maior registrado, com lastro no sentido de segurança e permite que, obviamente, você tenha agilidade nesses processos aí, que pode ser, inclusive, na parte de obtenção de crédito. E aí, se aplica aquela mesma regra de oferta pública, oferta privada e tal? Em que sentido você fala? Da questão da CVM. Não, aí que tá. Como que eu vou oferecer aquele ativo? Não, é isso. Como que eu vou oferecer aquele ativo? Porque se eu tokenizo e ofereço para os 100 membros da minha família individualmente, de boa. Quer dizer, de boa sim, né? Estou pensando como oferta privada e oferta pública. Já se eu vou lá jogar, enfim, no mercado, né, de ações pela bolsa, eu estou abrindo ali, eu teria que ter uma regulação CVM. É a mesma coisa ou independentemente o simples fato de tokenizar já me obriga a ir pela CVM? Não, a CVM trata a tokenização como literalmente que deve seguir as regras da CVM como qualquer outro ativo. Então, assim, ele trouxe vamos chamar de, através de uma portaria, uma regra geral, tá? Ou seja, olha, entendo que é ativo, que é um valor mobiliário, e a partir daí eu devo seguir as regras da CVM. O que isso implica? A partir da natureza daquele investimento, daquele token, ele vai ser enquadrado em uma determinada, vamos chamar a regra que já existe, e a partir dali você começa a atribuir aquele token àquela formalidade específica. O que você olha, como que eu olho isso hoje? Normalmente é óbvio, assim, quando a gente fala numa discussão de um projeto de lei ou mesmo de uma lei específica, você já fala de um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, hoje, em que pé que a gente está? Hoje a gente tem portarias que literalmente vão regular esse processo. Mas a gente só vai ver algo efetivo e muito mais tangível em relação a riscos, em relação a práticas, acima de tudo, eu vejo sempre como necessário as práticas a partir, obviamente, de um marco regulatório, né? Que vai ser, vamos chamar ali, com certeza. O marco mãe da coisa, né? Que vai literalmente definir as regras básicas para aquilo. Então, assim, o que eu gosto de falar? Você tem, assim como em qualquer outro investimento, você tem ali você tem empresas que têm um grau maior ou menor de segurança jurídica. Para quem não, o token por si só, se você fala, já é um investimento mais arriscado. Qualquer investimento arriscado para quem não conhece. Ponto. Acho que aqui isso é essencial. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Cara, você não conhece, acabou. Não vá, não faça. Mas entendi. Avaliei o lastro daquilo, qual que é de fato a garantia do que está sendo ali, de fato, do que está sendo tokenizado, do investimento que você está investindo. Faz sentido para mim, prazos e tudo mais? Ok, estou dentro, vale a pena ir ali. Vi que as garantias de segurança, você tem grandes instituições maiores ou menores que dão lastro para isso. Então, acho que assim, se eu fosse investir, eu invisto nisso. Onde que eu fui buscar? Eu fui buscar aquela plataforma específica que tem uma grande instituição financeira por trás. Gustavo, o que é isso dentro do mundo de risco? Cara, assim, formalmente, eu tenho meu nível de garantia e meu nível de risco. É óbvio que não é a maior parte do que eu invisto está ali, é uma fração. Mas
dentro do meu modelo, eu preferi investir nisso por exemplo, a um tema que eu não me sinto ainda muito seguro. Gosto de falar, gosto de estudar, mas eu não me sinto tão seguro para investir em criptos, vamos lá, nas altcoins da vida. Não faço a menor ideia. Ok. Como que aquilo ali, eu acho ainda muitas curvas são muito grandes para mim. Então, me Legal. deixa Nem quieto o aqui. Bitcoin? Não investe no Bitcoin, não? Ah, Bitcoin sim, sim, mas Ah, pouca tá. coisa. Não. Gosto. Já É. tomei cabeça, enfim, já me Não, ferrei normal. nisso aqui. Cara, Mas eu acho que o você falou uma Bitcoin. coisa. Não, vai lá, pode falar do Não, Bitcoin. diga lá. Não, mas Bitcoin, a própria Ethereum, você tem ali uma certa, vamos chamar, você tem hoje elementos históricos que te mostram um pouco da Uhum. variação. Mas ainda assim, o mundo cai, Ah, despenca, e não, sobe. sem Mas dúvida, muito depois menos sobe. do que Ah, altcoins, por exemplo. mas eu gostei muito do que você falou da questão de investimento, cara. Galera, assim, você que tá ouvindo aqui, qualquer investimento é risco, velho. Se você vai pegar como eu, vai plantar 10 pés de cacau lá na sua fazenda, cara, pode dar uma doença, pode dar uma Então, chuva, pode é perder, pode pegar isso. fogo. Ah, vou investir em gado, cara, pode ter um gado para morrer, outra doença, Pô, outro negócio. gripe Ah, aviária não, agora, recente. exatamente, vou investir em private equity, meu irmão, em private equity, porra, a empresa pode quebrar. Ponto ali, não, vou investir em ações do mercado imobiliário, beleza, tem o FGC, ok. Mas de forma geral, a galera tem que entender que investir é risco, mas as pessoas que investem acabam tendo um retorno maior exatamente porque risco é dinheiro. Né? Normalmente, Lógico. a sua aptidão a risco está muito relacionada também à própria sua capacidade de gerar recursos. Né? Então, assim, é muito disso. O cara quer ficar ali, Marcelo, mas os juros hoje no Brasil tá 15%. Pô, beleza, vai ser uma fase aqui agora, não vai ficar assim para sempre. Ser rentista, você tem um momento ali que beleza, óbvio que se justifica com essa taxa de juros que a gente tem. Agora, Com Gustavo, indo, certeza. assim, indo para um outro lado aqui, até porque, cara, passou rápido, cara, já tem quase uma hora que a gente tá conversando aqui. Sério? Não, Sério, putz. sério, já tem quase uma hora. Eu tenho uma crítica a. Eu sou um fã, não sei se você já leu, se não leu, fica aqui a dica. As obras do Frederic Bastiat. Tá? O Bastiat, ele tem uma obra, cara, finíssima, mas muito fina. Você tira uma tarde, você lê os dois livros dele. O que se vê, o que não se vê e A Lei. A Lei, quando eu li, o nome da obra é A Lei, tá? Ela me chamou muita atenção porque, como advogado, normalmente a gente é muito positivista, né? A gente sai da faculdade muito positivista. E às vezes isso vai mudando um pouco, principalmente quando vai para uma área, por exemplo, do direito digital ou com uma área do direito societário, né, que é a que eu mais atuo, que eu amo por causa da autonomia das partes. Lógico, não em tudo, mas você tem uma Sim. liberdade de contratar muito grande. Você foge um pouco da lei e vai muito para as partes ali, para o negócio. Me agrada muito. A lei, a obra A Lei, ela me chamou muita atenção porque ela traz o conceito de sentido negativo da legislação. Né? Basicamente, a lei ela não está aqui para te dizer o que você pode fazer. Ela tem que estar aqui para garantir que você vai fazer o que você quer fazer. Óbvio que tem suas limitações. Eu, como libertário, a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade é uma limitação daquilo que eu quero fazer. Então, a lei, ela vem, Gustavo, e aí estou falando, a lei é a legislação, pegando a obra, a lei vem para proteger a propriedade, a liberdade, a vida, Gustavo, e todas as Uhum. coisas. Quando eu penso em, por exemplo, LGPD e lei anticorrupção, Tá. eu juro que eu dou uma coçadinha na cabeça. Eu falo assim, cara, por que eu tenho que ter uma lei anticorrupção, compliance, blá, 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 Sim. se eu sei que é óbvio que eu não tenho que ser corrupto? Ah, mas você pode acabar sendo. Tá, mas a lei criminal já vai me punir por causa disso. Quando eu penso no compliance, na lei de corrupção, eu trago obrigações para a empresa. Essas obrigações custam dinheiro. Quando eu penso no LGPD, isso custa dinheiro, pô. Foi a febre, né? Ano passado não, vai. Nos últimos 3 anos é a febre, uma Sim. corrida. Você já fez seu LGPD, LGPD não. Você já instaurou um programa de proteção de dados, porque tem um compliance officer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu irmão, foi literalmente uma corrida, né? Seja Total. DPO, seja DPO e ganha 50 mil por mês, né? Exatamente, essas paradas assim. Eu trago obrigações para a empresa. Obrigações para a empresa. Sendo que é óbvio que, de novo, vou pegar o Tomasi aqui de exemplo. Porra, tem dado da galera lá. É óbvio que se o Tomasi pegar e vazar o dado de fulano de tal, que acabou descobrindo que tem, sei lá, HIV, e aquilo causou. Cara, isso vai ser o seu negócio. Então, eu quis trazer a minha crítica situando a obra A Lei para criticar a existência de um excesso de regulamentação. E eu vou perguntar, Tá. e fica à vontade para discordar 100%, porque aqui a liberdade é exatamente para a gente poder debater. Você discorda de mim nesse ponto? Você acha que é necessário
essa quantidade de lei trazendo regulamentação. E eu estou fazendo toda essa construção porque eu quero chegar Sim. na pior de todas. Regulação das big techs das redes sociais. Eu estou fazendo essa construção, te fazendo a Vamos pergunta, passar, a gente vai acabar chegando lá, entendeu? Eu sei que quem tem esses dados, cara, tem muito poder. Eu sei disso, eu não estou negando isso. Mas será que a saída é regulação, regulamentação, pá. Será? Vamos lá. Vamos lá, vou discordar em certo ponto. Vamos começar discordando. Ok. Pelo seguinte, Tá bom. aonde que eu vejo... É bom que eu me sinto mais feliz no final, que você vai concordar no final, eu vou... Não, mas eu acho que tem assim, eu tenho um artigo que eu vou, cara, depois eu já vou eu vou trazer esse artigo aqui para coisa que você vai gostar demais. É um Manda que a gente artigo posta. muito denso e que gerou na época, em 2018, em julho, julho de 2018, eu estava na Alemanha para fazer um curso e a GDPR começou em fevereiro, março. E aí esse artigo estava muito na moda. O pessoal estava falando muito dele em âmbito acadêmico, porque o italiano que o lançou, e questionando um pouco da questão de IA, de privacy, se a gente estaria preparado para tudo que estava por vir em relação a recursos que estavam sendo em velocidade. Tá? Okay. E esse cara morreu pouco tempo depois que o artigo foi lançado. Aí vem a teoria da conspiração, né? Então eu já vou falar dele aqui, fica como dever de casa para eu relembrar. Mas eu acho que assim, qual que é a grande questão? Vamos tratar da LGPD. Por que ela é necessária? Aqui eu caio no velho e bom chavão, o óbvio precisa ser dito. Acho eu, olhando aqui pela quantidade de dados transitando sem nenhuma espécie de governança eu estou sendo gentil, sem nenhuma espécie de controle, a coisa estava muito fora de mão, muito fora de mão. Qualquer um tinha acesso aos dados de todo mundo. Eu tive a ocasião, teve um cliente, isso vai, uns 2016, por aí, 16, eu atendi uma grande corporação, um prestador de serviço foi oferecer lá mecanismos para achar e identificar devedores de maneira mais ágil. O gerente teve uma ideia e falou, bota o meu CPF aí, deixa eu ver o que vocês acham. Acharam na base, os caras trouxeram na hora, cara, telefone da casa da ex-namorada dele. E namorada, assim, que em algum momento eles compraram, eu tô falando sério, eu vi, eu estava do lado. Pra gente isso foi surreal, ele falou, putz, por que tá aparecendo aqui? Aí depois descobriu que ele comprou em alguma coisa em conjunto com ela e, cara, o sistema pegou, entendeu? Então, olha só a grandiosidade disso. Não que o devedor não tem que ser buscado. Eu acho que sim. Agora, em que contexto isso foi obtido? De que forma? E, às vezes, a gente parte sempre da premissa de que erros não acontecem, né? Então, eu acho que a LGPD veio em bom momento no sentido de que a gente precisa conter e ter uma certa, eu não vou chamar controle, mas ter uma certa nível de governança. Espera aí, vamos organizar a casa porque está demais. A partir daqui, para que, obviamente, todo mundo consiga ter um mínimo de controle, um mínimo de observação sobre o que está acontecendo no mercado. Puxa, Gustavo, isso aqui quer dizer que você está de acordo com o controle dos dados, que todo mundo tem que prestar informação? Não, em absoluto. Em absoluto. Liberdade, para mim, liberdade total. Só que liberdade total até o momento em que eu não infringe o direito do terceiro. Claro. Hoje, poxa, eu tenho liberdade para executar o meu trabalho aqui até o momento que eu não infringe os direitos do seu escritório. Supondo que eu resolva entrar no mercado onde o seu escritório atue e eu começo a usar suas informações ali, eu vou lá, supondo aqui, vamos dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Seu escritório tem vários processos, muito processo, sei lá, você publica em parceria com clientes, eu pego, boto uma ferramenta ali, descubro quem são os seus clientes, em algum momento a gente já teve uma parceria, a gente buscou ali, eu já sei mais ou menos como é que é o seu formato de especificação, porque você me deu alguns acessos ali, e eu começo a usar isso em meu favor, te prejudicando. Óbvio que aqui a gente não está falando de LGPD especificamente, mas eu estou praticando um ato de concorrência que não é necessariamente leal. Então, assim, a partir do momento que você comece a ter governança de dados, você começa a ter limites, eu vejo isso dentro de como uma prática interessante. Entendi. Na LGPD, dados pessoais, para mim, estava muito solto. Muito solto. Tá? O que me amedronta... precisava nesse... não, entendi, desculpa te interromper, mas o que me amedronta, assim, no geral, a quem cabe esse poder de decidir o que vai para quem, entendeu? É isso que me quebra. Isso que me quebra. Então, nessa hora, eu prefiro o não ter do que ter, do que
esperar o bem de quem tem o poder de tanto. Aí até pegando aqui um lado meio cômico, aqui uma vez a gente estava conversando sobre isso lá no escritório, aí o Francisco, sócio que foi um dos fundadores aqui do podcast, com a gente falou assim, pô, mas eu adoro que os caras cruzem meus dados, porque na hora que eu chego aqui e falo que eu tô doido para comer uma feijoada, e eu abro aqui, aparece uma feijoada, o cara facilitou meu trabalho, velho, tá muito bom. Aí às vezes a gente até brinca, eu tô querendo tal coisa, hein, e tal. Assim, lógico, eu trouxe só uma brincadeira para esse lado, porque assim, realmente, né, assim, é indiscutível a quantidade de informações boas e ruins das pessoas que vão por aí, né? E óbvio que poucos tomadores de decisão, e aí eu tô falando dentro do lado empresarial, dentro do lado privado, vão ter o bom senso de utilizar aquilo somente de uma forma ética e tal. Mas é porque quando eu penso no Estado, cara, aí vê lá o tanto de informação que a Receita Federal tem, que cruza com o COAF, que cruza com não sei quem, que manda pra cá, que manda pra lá, entendeu? Assim, aí, enfim, aí o negócio cresce muito, mas eu entendi Entendeu qual muito que é a bem seu dinâmica? ponto, sim. Eu vejo dessa forma. Então, acho que, assim, concordo contigo a questão da anticorrupção, mas, assim, se você olha a anticorrupção, você define práticas do que você foge um pouco do regionalismo, você foge um pouco daquela prática que é tolerável. E então, assim, você registra, e aí que é a grande coisa do registro, né? Como é que você registra o acessório sem registrar o principal? Então, eu tô falando, Uhum. eu preciso falar nessa lei que eu não vou tolerar nenhuma espécie de desvio de valores, Aham, para aham. depois entrar na segregação nas É, prateleiras menores. O que que eu vou considerar como desvio? Então, sim. assim, é radical. Então, nesse aspecto, de fato, a gente vai cair depois a quem que vai Claro. fazer isso, de que forma, É, atendendo a interesse de alguém. Só pelo fato de fazer essa pergunta, atendendo a interesse de alguém, a gente já fala, obviamente, você já consegue já ver que é errado. desconfia. Pois é. Isso, exatamente. E aqui não tem lado. Eu estou falando que é Não, a gente tá errado. E debatendo. ponto. Tá debatendo. Exato. E assim, e aí de novo, o que me preocupa é que cada vez vai ser mais e, cara, vai vir alguma parada muito séria em relação à liberdade de expressão nas redes sociais. Hoje, eu fazendo a curadoria de notícias por podcast, a gente sempre posta 4 ou 5 Sim. notícias relacionadas à liberdade todos os dias no Instagram. E tá lá o Gilmar dizendo, o ministro Gilmar dizendo que o que vai vir em termos de regulamentação, enfim, Big Techs, etc., vai ser para mudar o patamar de não sei o que lá. Cara, isso me dá medo demais. Isso me dá medo demais. Eu sei que a internet é um local de doido, que não tem limite e tal, mas eu prefiro saber quem é o idiota. Eu prefiro saber quem é o ofensor como uma forma de defesa, porque se ele não puder falar, eu não me defendo dele. Tá? Vamos lembrar disso. Se eu nunca tiver a oportunidade de saber que o racista é racista, que o discriminador é discriminador e que o pedófilo é pedófilo, se ele não puder falar, eu nunca vou conseguir me defender daquele cara. Então eu prefiro uma internet de brincar bang bang, faroeste, tiro para todo lado, para saber quem é o cara que tá dando tiro errado. Falar assim, eu quero ficar longe desse cara, do que uma internet controlada por pessoas que eu tenho zero confiança, inclusive de valores, etc. Entendeu? Então, assim, eu tava querendo chegar nesse ponto. E eu aproveito e pergunto para você, né, o que você acha da regulação das Big Techs e redes sociais? Posso fazer meu contraponto aqui em relação Claro, à dessa vontade, regulação? pô, mas eu gosto de diga aí dessa parte mesmo. O meu contraponto aqui é assim, e concordo contigo que eu tenho muito medo disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente parte sempre, a gente tende a partir desse pressuposto com base, por exemplo, no que você, Marcelo, entende, no que você estuda, no que eu, Gustavo, acredito e tenho a Uhum. habilidade, do alto dos meus 47 anos, para poder me esquivar, para poder entender, para poder parar e refletir. Agora, qual que seria o contraponto que é legítimo? Volume desse tipo de dado, de informação do racista ou do pedófilo, o que quer que seja, que atinge criança. E por que eu, Gustavo, estou falando criança? Eu tenho um filho de 11 anos. Uhum. Eu Quantidade tenho de 3. massiva de dados, então, quantidade massiva de dados que essa criançada recebe é absurda e eles não têm Mas você acha que um capacidade de se terceiro é defender. melhor do que você para proteger ela através, por Eu exemplo, dos não, limites aí lá que do tá, YouTube, ou de tirar o cara. YouTube, ou de Você tirar. não consegue. Eu acho assim, vamos Uhum. lá, como que eu faço dentro de casa? Aqui a gente está derivando um pouquinho do controle e vamos voltar para isso. Não Mas tem ficou legal. filtro. Não tem filtro, cara. Não tem como. Você quer saber como que eu faço? Não pode.
ou pode comigo junto. Eu tenho todos os mecanismos possíveis e imagináveis para poder acompanhar. Critique isso não, cada família tem seu Claro, modelo, claro, 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 educação, claro. conversa, abertura, enfim, tudo. Claro, isso aí é Tudo, graças a 100% Deus, a indiscutível. gente assim, isso aqui eu ainda confio no modelo old school. Exemplo, você não se educa pelo exemplo. Sim, Então, sim, acredito concordo. muito nisso. E mostra, conversa, esteja aberto. Agora, a criançada, elas recebem muito antes de chegar até você. Então, se a gente fala da figura que está atrás de um arroba fictício ou não, falando, Uhum. conversando com essa quantidade de crianças, cara, é muito perigoso. Então, Não, e por que eu que não eu tenho falo isso? dúvida Porque que é perigoso. então, assim, esse é o meu contraponto. A janela de tempo que, eventualmente, a legislação pode ajudar a melhorar. Pode ou não, vai depender de como isso vier a ser feito, que não seja É, deturpado. é aí que tá o Aí, problema. mas aí tem discussão para a gente ficar 3 dias aqui. E aí, quando a gente Tem começa a discussão pra caramba. falar, a gente começa a falar dessa questão das redes sociais, olha, Porque a o rede social momento, faz parte do direito digital, né? Assim. total, total. Então, Você é por isso. aceita, quem que já teve curiosidade de olhar os termos de uso? Há muito Dá. tempo atrás, então, assim, há muito tempo atrás, se não me engano, e aqui eu estou falando de uma notícia, teve uma discussão sobre herança digital. Se não me engano, era o Bruce Willis que tinha uma quantidade enorme de arquivos de música que ele baixava, pagava, portanto. E, cara, na hora que ele viesse a falecer, ele se perdia, não ficava para ninguém. E ele tinha um belo de investimento ali em músicas, álbuns e afins aquilo ali. Eu lembro dessa discussão, e aqui eu estou trazendo ela apenas para É ilustrar. interessantíssimo isso, esse ponto da herança É, digital. Interessantíssimo. exato. Você começa a ver, pô, puxa, isso é justo, não é? Mas eu deixei de ler. Eu Uhum. cumpri juridicamente todas as etapas, mas eu também não tive como negociar, entendeu? Então você começa Entendi 100%. né? Você começa a transitar numa área que é complexa e aí vai É, cair dentro do dia, dentro da minúcia, vai cair dentro da vírgula, que aí, infelizmente, exatamente. E aí é como aquele debate que diria, você falou dos 3 dias aqui aí que eu a gente tento, teria. eu tento sempre trazer aqui para os meus, eu converso muito com a equipe aqui, sempre, Marcelo, o que é Aham. legal, cara. Se você pega um contrato meu, eu fiz um contrato em um determinado tempo, e você, Marcelo, vai ler aquele contrato, assumir o departamento jurídico, a gente trabalha no departamento, eu trabalhei há 5 anos atrás, você assumiu, e você vai ler o contrato que eu fiz, você vai ter outra interpretação, e a recíproca é verdadeira. Você bota 10 Possivelmente. advogados na sala para fazer o mesmo contrato, vão sair 12 versões, porque Sim, alguém resolveu sim. abrir uma, e a forma de se expressar é completamente diferente. Então, assim, a vírgula é sempre Sem dúvida. preocupante, mas eu Sem dúvida. tô sempre ali, eu gosto de ações, de enxergar, debater, de trazer, de não me furtar. Um momento muito ruim para a gente, né, para se discutir sobre assuntos, assim, para se trazer palavras. Você vê hoje nas próprias redes sociais palavras que vêm, enfim, escritas ou já ali, Sim. eles botam um traço em cima. Então, assim, É. acho que é tudo muito novo. E até pegando o gancho do Perfeito. que eu estou falando aqui, eu achei o artigo que eu comentei, ele chama, quer Fala aí ver? pra gente. Eu vou te falar aqui agora. Já sumiu aqui, peraí. Ele se chama. Ele foi feito por chama Privacy 2030, a New Vision for Europe. Feito por Roberto, se não me engano, Roberto Buttarelli. Interessantíssimo Massa. sobre Giovanni Buttarelli. O Giovanni Giovanni Butarelli. Buttarelli. Show. E ele basicamente é um artigo, como eu te falo, muito denso em inglês, o que já Uhum. prejudica ali um pouquinho, assim, no sentido de. E é um texto muito rico, é um texto Sim. acadêmico, ele é difícil de ler. E Ah. assim, ele debate um pouco do que a gente está preparado para conter ou não. A gente sabe o que a IA vai trazer para a gente? Tá, cara, então, era a última coisa que eu ia falar assim. E a IA? Porque assim, a gente já. Beleza, não tem problema de aí não tem limite de horário, mas a gente já passou do horário padrão aqui, mas. E a IA, cara? Qual é a sua opinião sobre as inteligências artificiais? Porra, necessário, total, já uso, estou explorando, estou me colocando literalmente na linha de frente para poder aprender. Aprendizado total. Esquece aquela questão do tipo, vai tomar lugar de advogado. Não passo, cara, Não, não, não. não leio uma parte disso. O Nem dia que eu. divulgaram aquela no LinkedIn é uma festa para isso, né? Quando divulgaram a questão do chat GPT, todo mundo, putz, advogado, bababá, gente, é o seguinte.
Aqui dentro do escritório, quem estamos travado, como era de se esperar, ou essa turma está acessando? E aí, óbvio, a gente já tinha alguns mecanismos de proteção e ninguém estava acessando. Por quê? Eu estou preocupado. Nesse momento, eu quero discutir, eu quero testar e ter minha Claro. opinião. Mas enquanto todo mundo estava ali, assim como houve em privacy, DPO, a nova profissão, profissão do futuro, aí vem o chat GPT, vai acabar com os advogados. Não existe isso. Essas teorias aí Sim. de extrema não funcionam para mim. E eu estava preocupado olhando para dentro da minha casa. Não, com Mas certeza. E, cara, hoje, todo instrumento de evolução a gente tem que saber utilizar a nosso favor, cara. total. Faz E parte eu da acho que a humanidade, gente vai ter ganha vários tempo. outros. A gente ganha tempo, desde que feito dentro do ambiente adequado, um bom contrato que regule, senão você deixa no varejo, você deixa que todo mundo tem acesso, tem várias, inúmeras ferramentas de IA. Então, quer saber? Vai ser necessário? Então, vamos fazer um treinamento, vamos pegar um parceiro adequado, vamos literalmente explicar como que funciona e aonde que pode ser enriquecido, como que isso vai te poupar. Então, eu, particularmente, tenho usado bastante, mas usado de uma maneira do meu dia a dia. Onde que eu consigo ganhar tempo? Onde que eu consigo ganhar tempo? Claro. Então, assim, botar é muito fácil, né? Acho que vamos chamar, a primeira questão que me atingiu é o seguinte: poxa, a IA vai fazer um contrato. Bota lá, IA, eu e Marcelo, compra e venda de carro, contrato de compra e venda. Não vai sair. Você vai ter que modular, você vai ter que entender. E eu uso um caso muito interessante de exemplo aqui, que é o seguinte: primeira assinatura que a gente começou a pagar na minha casa, minha esposa estuda psicologia. E usávamos dentro de casa, usávamos o mesmo computador. Então, eu pesquisando direito, ela usando a ferramenta para poder pesquisar sobre temas de psicologia. A bicha travou, né? Ela entendeu que era um advogado fazendo psicologia. E aí, tudo que eu pedia de recomendação de livro, ele tinha os viés de análise. Cara, é um barato isso. E, cara, olha que interessante. A ferramenta começou a achar que eu era uma figura, cara, híbrida. Entendeu? Caraca, e, poxa, que doideira. É louco. Hoje ela já me reconhece, eu já tenho outra conta. Mas, cara, assim, quem se fechar isso, achar que não vai ter interferência no dia a dia, absolutamente. Sem volta, né, velho? É caminho sem volta. Eu tô 100% nessa. Sem volta. Agora, é do dia pra noite? De jeito nenhum. Nenhum, cara. Então, deixa eu assumir uma coisa aqui pra você. As minhas entrevistas, como a gente tinha conversado, eu tenho um roteiro ali que é muito mais um guia, assim, caso eu me perca, tal, etc. Quando a gente decidiu o tema do nosso aqui, podcast de hoje, dados, liberdade e poder, eu falei, meu irmão, eu sei fazer perguntas, só que eu não quero fazer só umas perguntas muito simples, assim. Aí eu falei, cara, vou usar pela primeira vez. Vou usar pela primeira vez para montar o roteiro, né? Modular. Só que eu fui lá e fiz, como eu não tinha feito nada, disse, eu sou o host do podcast de GAI, é um podcast focado nisso, dê uma conferida e eu vou entrevistar um advogado de uma grande banca de São Paulo sobre o tema tal. Por favor, me ajude com as perguntas e com o título. Cara, assim, foi assim, eu ajustei depois ali, primeira vez que eu tinha modulado, tá, mas assim, me ajudou pra caramba, cara, assim, foi interessante ali, pro fins do Digaí, né? Porque aqui no Digaí eu gosto de dar muito a minha cara. Só que esse assunto eu falei assim, mas peraí, nem eu entendo tanto. Né? E vale a pena fazer as perguntas. E vai sair com a tua cara. Vai sair porque você modula, você literalmente começa a dar os inputs ali, a base ainda é tua. É óbvio, se você jogar, é sorte, né? Eu tenho um professor falava comigo em 2018, o pessoal falando de smart contract e tudo mais, IA. Ele falou, gente, para de pensar em IA primeiro como o faz tudo, aquele que faz completo. Uma IA, na época, aqui, obviamente, o técnico vai poder me questionar, mas uma IA excepcional, ela tem um índice de acuracidade de 80% e 90%. O advogado não está preparado para 80%, 90%. Verdade. Ele quer 100%. O que tem 100% de acuracidade, eu acredito, não está disponível para gente. Então, como é que você faz isso? Então, acho que ter isso na cabeça me ajudou muito. Então, a partir de então, tudo que eu uso, seja para gestão de projetos, que é um tema que eu gosto bastante, legal. Governança e tudo mais, é muito legal. E legal. Ele te ensina a pensar em etapas. Então, eu não preciso resolver o meu problema todo, eu preciso resolver uma, duas, algumas das etapas. Enxergando a IA dessa forma, as ferramentas que estão disponíveis e que têm governança, eu uso por aí. E confesso que a gente tem tido excelentes resultados, cara. Excelentes resultados.
Muito bom, cara. Vamos lá, segunda fase aqui. Agradecer ao açaí da Vibes, ó. É o segundo episódio, 23, que eu faço sem o açaí, tá? Porque eu não Uhum. consegui ir lá pegar, tem que pedir desculpa, porque açaí é o melhor que tem. E quando você vier aqui, já que você é da região, eu vou te levar lá na Vibes por conta do podcast, tá? Cara, Opa, é bizarro. E me manda o seu endereço aí em São Paulo, tá? Que a gente vai te mandar um presente da Claides lá de Santa Teresa. Cara, um tesouro opa. estadual, os biscoitinhos sensacionais. Vizinho da minha Muito bom. cidade, cara. Aí, tá vendo? Vamos lá, agora papum, tá, Gustavão? Só indicação, a gente Bora. não. Até porque a gente estourou bem aqui o tempo, mas foi bom. Vambora. Indicação de um livro. Livro, vou puxar sardinha pro meu lado. Governança contratual, elementos práticos, o meu. Ah, garoto, muito bom. Vou querer um desse depois, hein? Quero um desse depois aí. Um filme. Putz, eu te falei que eu era ruim nisso, né? Posso ir numa. Eu gosto muito, mas assim, eu vou te falar, eu sou um estudioso no meu horário vago de guerra. Especialmente de Segunda Guerra. Gosto muito da temática e de alguns filmes que passam desde de filmes que têm um conteúdo ali muito fidedigno. Acho que, se não me engano, Nada de Novo no Front. Gosto muito. Já vi ele algumas vezes. Uma série. Pô, vou ficar no mesmo tema, vou me achar o Tem mais problema, chato não. do mundo. The Pacific. Gosto Cara, você bastante. gostou mais de Pacific do que Band of Brothers? Cara, eu já assisti os dois algumas vezes para poder Eu ter fico massa mais com Band of crítica, mas Brothers. eu tenho movimentos distintos. Band of Brothers tem um link que te deixa preso do primeiro ao último. Então, assim, putz, ultimamente eu vi Generation Kill, eu vi vários aqui, assim, mas... E o Mestres do Ar, que também é de Tom Hanks e Spielberg. Bom pra cacete. Os caras pegaram um de cada, né? Um de cada Excelente. negócio do cacete. Não, assim, gosto muito do tema, obviamente, que fique Eu claro, adoro, né? historicamente falando, gosto Não, muito claro, da pô, tá doido. Claro. período obscuro muito rico. Um game. Um game? Pô, Mario Kart. Boa. Mario Kart, meu filho nem olha para ele, nem olha para isso hoje. Jogamos FIFA, a gente joga. Putz, o que a gente tem jogado? Alguns jogos de Fórmula 1 recente, mas Legal. eu fico no Mario Kart ali brincando, adoro. Boa. Desenho de infância. Desenho de infância? Pô, eu curtia He-Man. He-Man. Vai sair o filme. He-Man, pô. Vai sair o filme? Vai Pô, sair o filme. Tinha Parece que vai ser legal. colegas com apelidos de personagem e tudo mais, cara. Era muito das antigas, cara. Uma brincadeira de infância. Putz, esse da forma como se joga é só no Espírito Santo. Bet, jogo de taco na rua, cara. Eu sei qual é esse, já de cara. Sabe aqui, qual já, que é? Sei qual é. Muito. Tinha outro nome na Bahia, eu não lembro qual é, não. Mas tinha esse aí, sim. Cada lugar chama de um nome específico. Um estilo musical. Rock and roll. Uma banda ou artista. AC/DC. Agora, Gosto rapaz, muito. eu vou dar uma de baiano aqui agora. Você é um bom de um descarado. Porque você é fã de rock and roll. Sua cidade tem show de rock and roll pra caramba. Eu citei que eu tô indo pra aí duas vezes, você não vai. Eu sou bicho velho, cara, não sai de casa. Sai de casa, eu gosto de ficar ali. Já trabalha tanto, a dinâmica é tão doida. Os meninos ficam aqui, os meninos são os meus sócios, né, que são mais novos que eu, mas os meninos ficam me enchendo a paciência aqui. Mas eles estão envelhecendo, estão ficando, vão ficar pior do que eu, cara. Tô indo aí, ó. Em outubro eu vou pro Avenged Sevenfold e em novembro eu vou pro Oasis, tá? Vamos ver se a gente sai pra tomar uma cerveja aí, pelo menos isso. Puta, vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer. Um valor, princípio. Honestidade, sempre. Um herói da ficção. Herói da ficção? Pô, Homem-Aranha, cara. Adoro. Eu também. Garoto. Um herói da vida real. Herói da vida real. Cara, difícil, hein? Herói da vida real. Aqui eu vou longe. Eu vou te falar uma que vai deixar todo mundo feliz e não é um. São dois. Meus dois avós. Meus heróis da vida real, cara. Muito fortes. Um esporte. Esporte, tênis. Porra, cara. Eu não vou falar futebol, mas depois no final você já se apresentou como flamenguista, Felipe, eu não vou falar, eu vou Felipe, falar no final. Não, eu vou chegar lá, era o próximo time que Felipe da produção tá até rindo aqui, que parece que você tá gabaritando aí tudo, pô. Eu sou apaixonado por tênis. Jogo tênis, cara. Jogo não, né? Eu vou lá, pago aula, compro equipamento, que é uma beleza, cara. Mas assim, quem me olha de longe acha que vai penar.
O time Clube de Regatas Vasco da Gama. tá lascado, rapaz. Vocês estão lascados esse ano. Acho que Medo. não é o tópico do Não, podcast. não. Vamos seguir daqui por diante. Não tem como. Vasco sempre. O quê? Um medo. Medo? Cara, não tenho medo. Não tenho medo. Tenho medo de não conseguir evoluir. Tenho medo de não conseguir crescer. Só isso. E isso depende de mim. Para isso que eu tenho uma mulher mais inteligente que eu, tenho filho mais inteligente, tenho sócios mais inteligentes que eu, me cerco de gente boa. Tem que estar junto com eles. Preciso crescer. A última. Uma ambição. Ambição? Olha, daí eu para responder como advogado, mas eu não quero parar. Não quero parar de crescer, não quero parar de aprender. Não quero parar de aprender nunca. Quero ter gente aqui, eu quero ver, eu quero ver gente melhor do que eu, quero estar sentado na mesa onde eu posso absorver, eu quero ver meu estado bem, quero ver ali coisas que eu sempre ansiava ali, eu tô com 25 anos de formado, coisas que eu não imaginava, que eu vejo hoje sendo executadas, esse é minha ambição, assim, e óbvio, não tenho nada além disso, não, isso o resto da vida atrás. Isso aí. Cara, excelente papo, muitíssimo obrigado. Te passo aí para um recado final, mas lá de cá eu garanto que eu adorei e a galera que vai ouvir gostou demais também. Não, Marcelo, obrigado. Não tenho o que falar, a não ser obrigado pelo espaço. É muito legal estar aqui, é um prazer. Que acho que ter encontrado essa referência, o Diga Aí, meus sócios falaram muito bem de vocês. E assim, de você especificamente também, ainda de maneira ainda mais frontal. Mas que fique claro aqui, a gente tem sempre que conversar, trazer elementos e ver o que um pode ajudar o outro. Então, para mim é uma riqueza. Que faz a gente crescer. Minhas entrevistas de podcast são sempre longas porque o papo rende. Que bom, eu quero que isso continue. Não, com certeza, com certeza. Cara, muito obrigado, pai, de novo. Tá convidado para me visitar. Boa, não, já tem 2 visitas aí, se bobear vou antes. Tá? Por favor. Mas é isso. Galera, Diga Aí, muito obrigado por mais esse episódio. Até a próxima. Um abraço. Fui.